Bom dia! Mais um programa Questão de Direito, o seu programa, o seu curso de Direito para você, corretor, para você se qualificar, ter sucesso na profissão. Não vai perder toda quarta-feira. Se você não sabe o trabalho que dá para essa direção desse programa, para mim, para lapidar, para deixar esse conteúdo gostoso, bem didático para você, não vai perder. Conto com o seu apoio, conto com a sua audiência, conto com a sua ajuda na divulgação. Vamos mandar para o colega no WhatsApp, vamos divulgar no Facebook. Quanto mais audiência tiver, mais pergunta boa tem, mais sugestões de temas bons vamos ter também. Olha que cultura, olha que conhecimento, olha que qualificação. Então não vamos perder essa oportunidade, tá bom? É com muito carinho que a gente está aqui para ajudar você, para se preparar e ter sucesso. Não só sucesso, mas ter realmente paz na profissão. O que é ter paz? Não tem problema, né? Fazer a coisa certa, dormir com a consciência tranquila, tá bom? Essa é a intenção do nosso programa, com muito carinho. Vamos lá, mais uma questão de direito, tema importantíssimo. Por quê? Ah, professor, será que o corretor de imóveis pode ser considerado empregado, ter o vínculo empregatício? Então não vamos perder o tema de hoje, é importantíssimo, você vai saber tudo de forma didática. E a intenção aqui não é prejudicar a imobiliária, que tem corretores, ou os corretores, né? Ah, meu Deus, estou sendo enganado, não é isso. Mas fazer a coisa certa, conforme a legislação e a jurisprudência determinam. Então temos que entender a coisa certa para ninguém errar. Nem o corretor de imóveis, nem o consultor de imóveis, nem o dono, o proprietário da imobiliária, nem a construtora. Para todo mundo fazer a coisa certa e não ter problema. É uma qualificação. Nossos temas são práticos realmente para realmente ajudar. Então vamos lá. Corretor de imóveis é profissional liberal? A profissão é uma lei federal, importantíssima, uma lei muito antiga, nós sabemos disso. Só que quando eu falo de corretor de imóveis, como dentista, como advogado, como contador, não é porque a profissão, ele pode exercer essa profissão de forma autônoma, ele não pode ser seletista, ele não pode ter o vínculo trabalhista, a responsabilidade trabalhista em pauta. Como assim, professor? Quando eu falo de um empregado, quando eu falo do direito do trabalho, para eu classificar esse sujeito como empregado ou não, eu tenho que achar requisitos que vai classificar esse sujeito como um empregado ou seletista. Como assim, professor? Não entendi. Você vai entender tudo hoje. Então você é corretor. Cuidado. Se você presta serviço sozinho na sua casa, no seu escritório, né, seja realmente dentro da sua casa, fora da sua casa, não importa. Se você tem uma sala comercial e presta serviço, tem mais alguns colegas que te ajudam, divide o aluguel da sala, o condomínio. Você é considerado, sim, um profissional autônomo. Mas o corretor, para ser considerado autônomo, aquele corretor que trabalha numa imobiliária, que trabalha numa construtora, ele não pode ser classificado em alguns requisitos, que são requisitos importantes. Porque se for classificado nesses requisitos, gera obrigação trabalhista. Como assim, professor? Quando eu falo do vínculo empregatício, eu estou falando de requisitos. Primeiro requisito, e muito importante, é a subordinação. O empregado, o seletista, o que tem que ter fundo de garantia, FGTS, 13º, férias, são vários os direitos. Nós estamos aí hoje, né, no projeto, um trabalho de votação da terceirização, mas é uma outra questão que logo mais que realmente for aprovado ou não, a gente vai trazer à tona ao nosso programa, porque você, além desse curso de direito para você, tem que deixar atualizado nos ramos jurídicos, com as legislações pertinentes para você, então fique tranquilo. Mas ainda trabalhando com o que temos, com a jurisprudência, com a doutrina, se você tem subordinação, ou seja, alguém manda em você. Ah, professor, sou corretor autônomo, mas eu trabalho numa imobiliária, numa construtora, num empreendimento imobiliário. Se eu chegar 10 minutos atrasado, eu tomo bronca. Tomo até uma advertência, professor. Então você já tem subordinação. O ato de subordinar é a cobrança, não é a orientação. Orientação é diferente da cobrança, né? Aquela cobrança, aquela subordinação, subordinado. Subordinação, eu cobro metas. Ó, você tem que fazer isso aí, hein? Você tem que terminar isso, hein? Senão eu vou te dispensar, é diferente. Orientação, eu chego no corretor e falo assim, olha, a orientação aqui nós abrimos de sábado. É você vir de sábado, vir trabalhar de sábado, chega umas 9 horas porque tem um maior movimento. Mas você que sabe, hein? Você quer chegar às 10, às 11. Quanto menos tempo você ficar dentro do empreendimento, da construtora, da imobiliária, menor a possibilidade de você auferir lucro, né? Ou seja, você conseguir vender, ganhar comissão os seus honorários. Isso é uma orientação. Subordinação é cobrança, advertência, verbal, por escrito. Ó, vou te dar uma suspensão, porque você faltou num plantão de venda do empreendimento imobiliário. Isso é subordinação. Então, se você tem a subordinação, opa, começa a enxergar o vínculo empregatício. Além da subordinação, nós temos o requisito da onerosidade. Onerosidade, ninguém trabalha de graça, né? Como dizem, nem relógio. A não ser
o serviço voluntário, o trabalho voluntário, que é uma outra questão. Quando eu falo de onerosidade, seja mensal, seja por semanal, seja por dia. Ah, mas professor, eu sou autônomo, eu recebo por dia. Não importa. Se você recebe por dia, por hora, por semana, por mês, quinzenalmente, não importa. Existe a onerosidade. Onerosidade é o pagamento. Você trabalha para receber pecúnia, cascalho, olha só. Então, se você já tem o requisito da subordinação, toma suspensão, toma bronca. Não, você não pode, você sai às 18, você tem que sair às 20. Né? Não, é de segunda a sexta, ó, você só folga de segunda, é de terça a domingo. Você já tem o requisito da subordinação. Se você ganha alguma coisa, provavelmente você ganha alguma coisa para executar esse serviço, mesmo que seja uma comissão numa venda, também é onerosidade, você já tem o segundo requisito. Nós temos um terceiro requisito ainda, que é o requisito da habitualidade. Ou seja, você exerce aquela função com constância. O professor dá aula numa universidade, conhecida aqui em São Paulo, toda terça de manhã. Toda terça de manhã. Ah, professor, você não tem vínculo empregatício, né? Mas toda terça eu tenho que voltar para aquela universidade. Quando eu volto para aquela universidade, quando eu saio na terça-feira e falo, semana que vem eu tenho que voltar na terça-feira, eu estou gerando uma expectativa de retorno. E quando eu gero a expectativa de retorno, eu gero habitualidade. Ou seja, a diarista, né? Muito cuidado com a diarista. A diarista, quando trabalha mais que 3 vezes por semana na sua casa, mais que 2, já gera o vínculo empregatício. Ah, mas ela trabalha só de segunda e quinta, professor. Se ela trabalha de segunda e quinta e toda segunda e quinta, quando ela vai embora na quinta, ela sabe que tem que voltar na segunda e prestar o serviço na quinta. Pronto, expectativa de retorno. Gerou também habitualidade. Então, onerosidade, habitualidade, subordinação e pessoalidade. Professor, o que é pessoalidade? O corretor de imóveis, a construtora, a imobiliária, liga para o corretor e fala, ó, você não chegou ainda, nós marcamos de você chegar às 10. Ah, tô com dengue, né? Época da dengue. Tô com dengue, vou mandar um colega aí. Não, tem que ser você, só você, hein? O que é isso? Pessoalidade. Ou seja, pessoalidade tem que ser a pessoa. Eu vou no show do Sandy Júnior, que não existe mais, né? Vou no show do Sandy Júnior e aí chego lá, é o Chimbinha e a Joelma. Não é a mesma coisa. Eu paguei o ingresso para assistir o show do Sandy Júnior. Pessoalidade, aquelas pessoas, determinadas pessoas. Então, se eu tenho esses requisitos, gera obrigação trabalhista, responsabilidade trabalhista. Então, cuidado. Professor, eu tenho uma imobiliária, ou eu sou corretor autônomo, né? Individual, não é pessoa jurídica, ou é pessoa jurídica. Como que eu faço para não ter problemas trabalhistas, obrigações trabalhistas perante os meus colaboradores, outros corretores? Você tem que deixar claro que ele não tem hora para entrar e não tem hora para sair. Ele chega a hora que quer e sai a hora que quer. Você pode dar uma orientação, amigo. Eu te oriento você chegar às 9 e sair às 18. Eu oriento você não trabalhar de segunda e trabalhar no sábado, porque a chance de você vender é maior. Mas se ele vir ou não vir, não pode bater ponto. O autônomo, o prestador de serviço, não bate ponto. Ah, mas aqui na construtora, na imobiliária, eu chego e tenho que assinar uma lista. Pronto, você está batendo ponto. Você está batendo ponto, você está gerando a subordinação, ou seja, você está próximo do vínculo do trabalho. Ah, professor, então eu sou corretor, trabalhei 5 anos numa construtora grande, eu posso ingressar com uma ação contra uma construtora, uma imobiliária? O senhor está falando e eu estou enxergando todos os requisitos que o senhor falou. Pode. Pode, porque você está com a cara do vínculo empregatício. Essa ação tem que ter lógica, começo, meio e fim. Vou começar nessa ação pedindo o quê? O reconhecimento do vínculo empregatício. Depois, a anotação em carteira. Depois eu vou pedir o quê? As verbas rescisórias, o depósito do FGTS, o direito ao 13º, o direito às férias proporcionais, o direito, se eu fui dispensado, né, ao aviso prévio. Então eu vou ter todos esses direitos, a indenização do fundo, dos 40% sobre o fundo, os depósitos, né, não só do Fundo de Garantia, mas do recolhimento do INSS. Então eu vou ter todos esses direitos. Então cuidado. Para o corretor, se você está trabalhando nessa situação, cuidado, você está realmente já com cara de vínculo empregatício. Para a imobiliária, construtora, você corretor que tem um escritório e trabalha com um colega, divide comissão, faça um contrato de parceria, faça um contrato de prestação de serviço autônoma, faça um contratinho, deixa muito clara a situação. Não faça ele bater ponto, esse colaborador, que se bater ponto gera subordinação. Pagamento, onerosidade, tudo bem, né? O autônomo também tem que receber comissão, divisão de comissões, mas cuidado com essa subordinação. Você não pode mandar, você pode delegar, orientar, mas não mandar, não subordinar. Cuidado com isso. Gerou a responsabilidade trabalhista numa imobiliária, numa construtora, gera vários problemas. Porque um corretor ingressa com uma ação, ganha a ação, vários corretores vão tentar também.
Vão tentar conseguir isso. A partir do momento que consegue a primeira, fica mais fácil para os outros, né? Então cuidado com isso, tá? Após a mudança da emenda constitucional 66, que ocorreu na nossa Constituição conhecida como Constituição Federal Cidadã de 88, deixou, né, de proteger o direito do trabalho, deixou de proteger apenas os empregados, relação de emprego. Então hoje ela protege a relação de emprego e a relação de trabalho. Nossa, professor, são coisas diferentes? Sim, relação de emprego seletista, a relação de trabalho, o autônomo, o estagiário, entre outros profissionais aí que nós temos várias espécies de trabalhadores, tá? Importante você saber. Agora sim, entendendo o que é o vínculo empregatício, entendendo que o corretor, muitas vezes ele tem, né? Ele convive um vínculo empregatício e não sabe, ou ele sofre uma fraude, a legislação trabalhista e não sabe, não compreendeu, então ele tem o direito de ingressar com uma ação trabalhista, se for o caso, né, se realmente tiver esse requisito, tem que ser apurado de cada situação, claro, isso aqui estamos falando de uma aula genérica, então cada caso é um caso, tem que ser analisado, se existe um contrato, com muito cuidado, o direito sempre necessita, né, do cuidado prático, então temos que tomar um certo cuidado. Mas dentro disso, você sabendo o que é vínculo empregatício, aí sim é oportuno a gente começar a entrar no assunto. A legislação trabalhista obriga o registro na carteira de trabalho e previdência social, tá? Na verdade, carteira de trabalho e previdência social. Depois, ainda no quadro, nós temos aqui o vínculo empregatício. Subordinação, onerosidade, habitualidade, pessoalidade. Só para ficar claro, para você que está anotando aí, eu tive uma informação de alguns corretores que acompanham nosso programa. Professor, eu tenho 2 cadernos já. Conforme o senhor vai dando a aula, eu vou anotando. Bacana, parabéns para você. Legal, fico muito contente com isso. Então, por isso, a gente passa com mais cuidado os conceitos, tá? Outra coisa que eu quero falar para você também. Professor, legal, já sei o que é vínculo empregatício, tenho imobiliário, eu tenho um escritório de corretagem, eu já consigo me precaver, como o senhor falou. Professor, eu sou corretor, trabalho com uma construtora, agora, obrigado, hein? Agora eu percebi que eu tenho meus direitos trabalhistas. Ou trabalho numa imobiliária e tenho meus direitos trabalhistas. Então a intenção é ajudar a todos e falar a verdade, falar como que funciona a legislação, falar como funciona a jurisprudência. Dentro disso, já que você tem um vínculo empregatício, aí eu faço a pergunta: o empregador, o patrão, ele pode dispensar o funcionário a hora que quiser? Pode ser feito isso? E aí eu venho trazer a resposta para você. O empregador, o patrão, ele tem sim um poder diretivo, conhecido também como poder de gestão. Esse poder diretivo é um poder que dá a ele direito de fazer a subordinação, subordinar alguém. Então ele vai passar tarefas para alguém, ele tem esse poder. Quando você presta serviço empregatício, né, tem um vínculo empregatício, você está vendendo suas horas de trabalho. Então as suas horas, lógico, você não vai fazer tudo que o patrão, né, o empregado quer, o empregador quer. Mas dentro do contrato de trabalho você é obrigado a fazer, não tem jeito. Desde que seja lícito, seja com boa fé, pode fazer, não tem jeito, é obrigação. E ele pode sim te dispensar a hora que ele quiser, porque ele tem o poder diretivo, o poder de gestão, então ele pode te dispensar, ele pode rescindir o seu contrato, sim. Mas é importante falar que essa dispensa não é, agora eu vou dispensar. Não, existem situações que ele não pode dispensar, que é a chamada estabilidade. Nós temos a estabilidade provisória. O caso da gestante, o caso do sujeito que está recebendo auxílio-doença, está afastado do emprego por um acidente no trabalho. Lembrando que a responsabilidade do empregador, do empresário, do dono da imobiliária, da construtora, de uma empresa perante seu funcionário, não é só na empresa, mas na locomoção também, hein? Quando o empregado sai da empresa e vai para casa, até ele chegar em casa, entrar em casa, abrir o portão e entrar na casa dele, ele é de responsabilidade do empresário, do empregador. A partir do momento que ele passa num bar, aí acabou a responsabilidade. Até ele sair da empresa e para algum lugar, é responsabilidade do empregador. E isso a ida também. Quando ele sai de casa para trabalhar, aquela locomoção, aquele transporte é de responsabilidade. Se acontecer algum acidente, é considerado acidente de trabalho, sim, nessa locomoção de ida e vinda, hein? Cuidado. Dentro desse poder de gestão que eu estou te falando, é interessante falar que com a estabilidade aí não. Aí o empregador não pode dispensar o funcionário. No caso da gestante, no caso do auxílio-doença, entre outras questões, como a comissão de conciliação prévia, e no caso do cipeiro, a CIPA, também não pode. O sujeito, quando ele faz a inscrição na CIPA, ele já tem estabilidade. Depois que ele faz a inscrição na CIPA, se ele vem a ganhar, né? E quando eu falo de CIPA, cuidado, hein? Não são os indicados para a empresa que tem estabilidade, mas são os cipeiros indicados por quem?
pelos funcionários, são aqueles que realmente são eleitos. Existe uma votação, eles são eleitos. Não só o vice-presidente, entre os outros, né? Tem estabilidade. Em relação aos suplentes, existe uma briga aí jurisprudencial, precisa ser analisado, precisa de realmente ter um programa aí para falar sobre CIPA, aí para você entender melhor essa questão e a gente entrar em cada detalhe. Genericamente, parte da justiça vem reconhecendo que tem essa estabilidade, outra não, existe ainda uma briga, ainda não foi resolvido o assunto. Mas o cipeiro, sim, ele, o vice-presidente da CIPA, da comissão da CIPA, tem estabilidade também. Então vamos lá. Pode então dispensar de forma imotivada? Pode, poder de gestão. Desde que não tenha o quê? Estabilidade. Quando o funcionário tem estabilidade, ele não pode ser dispensado, porque essa estabilidade, conhecida como estabilidade provisória, nós não temos mais a estabilidade definitiva, tínhamos isso, né? Hoje não tem mais, com o FGTS, o Fundo de Garantia, hoje o sujeito pode ser dispensado. Só que existem duas dispensas, a dispensa por justa causa e sem justa causa. Professor, qual que é a mais comum? A sem justa causa. Quais são os direitos? São vários. Quando você é dispensado sem justa causa, você tem vários direitos. Primeiro direito que eu tenho, professor, receber todos os direitos adquiridos, eu costumo dizer em aula. Direito adquirido é aquele direito que você já tem. 13º, férias proporcionais, mais o adicional, o 13º proporcional, ou o 13º cheio, se você cumpriu o período aquisitivo, então você já tem esse direito. Os dias trabalhados também, o saldo salarial, chamado saldo salarial. Mas quando você é dispensado sem justa causa, você tem direito a uma indenização. Hoje houve uma alteração aí no aviso prévio, então você tem direito a uma indenização. Além da multa de 40% sobre o FGTS, o Fundo de Garantia. Então, não o fundo que você tiver, professor, eu tenho 100 mil reais de fundo, hein? Vou receber 40 mil. Se for da mesma empresa, sim. Mas você tem 90 mil de fundo de garantia de uma outra empresa e 10 dessa atual, você vai receber 40% sobre o fundo de garantia da empresa. Não vai confundir essa informação, tá? Se você vai fazer as contas erradas aí, vai se meter em dívida, vai comprar um apartamento, um comércio e não vai receber tudo aquilo que você acha. Cuidado com essa rescisão. Na dúvida, peça para um profissional fazer os cálculos trabalhistas para você de rescisão, para você realmente não fazer a coisa errada, tá? Dentro dessa dispensa sem justa causa, é a mais comum, você tem vários direitos, inclusive ao seguro-desemprego, que nós estamos realmente tendo várias alterações em relação ao seguro-desemprego, de 6 caiu para 5, de 5 caiu para 3, e a tendência é cair mais. Dizem, que querem subir com o seguro-desemprego, não sei, não vamos entrar nessa polêmica não, mas está diminuindo. Você tem esse direito também, porque são guias, quando você é dispensado, sem justa causa, você tem direito a sacar o fundo, sacar o FGTS, aquele FGTS que está à sua disposição, você tem direito também, e dar entrada no seguro-desemprego, tá? Então é importante você saber, entre outros direitos também que você tem, como também vale transporte, você consegue dar entrada no estado de São Paulo no metrô, então você consegue por um período utilizar o metrô sem pagar nada, entre outros direitos, curso de qualificação, fique atento. É importante você dar uma olhada na sua convenção coletiva de trabalho. A convenção também tem os direitos relacionados às verbas rescisórias, tá? E receber todas as verbas rescisórias, que é o FGTS, a liberação do FGTS, a multa, a indenização do aviso prévio, saldo salarial, 13º proporcional, 13º se você tiver direito ao valor completo, se já completou o período aquisitivo, férias e muito mais, tá bom? Além de tudo isso, nós temos a dispensa sem justa causa, ótimo, mais comum, a com justa causa. A com justa causa está lá na CLT, essa dispensa é quando você tem um motivo, o empregador tem um motivo grave para te dispensar. E aí, quando ele tem um motivo grave, pode ser bebida, Então o sujeito chega embriagado na empresa, pode o sujeito vender um segredo, O cara trabalha lá na Coca-Cola, ele vende o segredo, a fórmula da Coca-Cola, também é uma dispensa, também é crime. Ele pode também chegar atrasado, indisciplina, ou se não agredir o chefe dele, vou pegar você lá fora, hein? Pronto. Ameaça, entre várias questões. O assédio sexual, tema importante, nós vamos trabalhar com esse tema logo mais. Então, vários motivos negativos podem gerar justa causa. Professor, qual que é a grande diferença da justa causa para a dispensa com justa causa com a dispensa sem justa causa? Com a justa causa, você não recebe o FGTS, ele continua preso, você não vai conseguir sacar o FGTS, não recebe a multa de 40%, só recebe os direitos adquiridos, ou seja, o saldo salarial, 13º proporcional, e férias proporcionais, na verdade só os direitos adquiridos, essa é a grande mudança, ou seja, indenizações você não recebe, se for com justa causa. Não consegue sacar o fundo e muito menos a multa
do FGTS. Então, a diferença é grande. Mas, para dispensar por justa causa, tem que ter um motivo previsto na CLT. Não pode inventar, vou dispensar ele, vou dispensar por justa causa. É mais fácil para mim, preciso pagar a multa. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque se for provado numa ação, uma reclamatória trabalhista, uma ação trabalhista, que foi dispensado por justa causa sem ser, consegue realmente a nulidade dessa justa causa e até uma indenização que está pacificada aí. Então, justa causa é sério, né? Você tem que ter motivo, tem que ter prova também. A empresa tem que ter prova para dispensar o funcionário por justa causa, como um abandono de emprego, tem que fazer a publicação num jornal de grande circulação, entre outras informações importantes. Já que estamos falando de dispensa, que é o grande objetivo da matéria de hoje, mas você tinha que entender o que é o vínculo empregatício para você conseguir entender. Quando eu falo de dispensa, pode ser com justa causa ou sem justa causa. Com justa causa, não tem tantos direitos, porque na verdade é uma penalidade, tem que ser provada, está na CLT. Quando eu falo de dispensa com justa causa, só o saldo salarial, só os direitos adquiridos. Sem justa causa, eu tenho vários direitos, a indenização, FGTS, 40%. Mas quando a gente fala de dispensa, que pode ocorrer a dispensa sem justa causa ou com justa causa, é um direito que tem o empregador, o empregador tem esse direito, o empresário tem esse direito. Só que esse direito, que é o poder de gestão, o poder diretivo, ele tem um limite. Eu não posso dispensar o meu funcionário, não posso dispensar o empregado por uma dispensa discriminatória. Como assim, professor? Eu fico sabendo que o meu funcionário está com câncer. E aí eu chego nesse funcionário e falo, esse cara vai dar trabalho, hein? Eu já vou contratar, porque esse cara vai que ele morra. Ou se não morrer, que eu torço que ele fique vivo, vai que ele faz um tratamento e demora na empresa. Vai que a função dele não exerça com qualidade. Vai que ele cai no rendimento da função. Se o funcionário conseguir provar que ele foi dispensado em virtude de um empregador, né? O gestor não é só o dono da empresa, o empregador é o gestor, né? O gerente do departamento. Além do gerente do departamento, o coordenador do departamento, o supervisor, o superintendente, o gestor é o sujeito que tem um cargo de confiança, o cargo de gestão. Se ele dispensou esse funcionário porque ficou sabendo que ele estava com dengue, na época da dengue, ficou sabendo que estava com HIV, esse cara tá com HIV, de forma discriminatória, por cor, raça, esse sujeito está com um problema no coração, olha só, ele vai pagar caro por isso. Isso está pacificado. É a dispensa discriminatória no trabalho. Isso não pode ocorrer. A justiça, não só a justiça, mas acordos internacionais vêm protegendo o sujeito em relação a isso. Então o sujeito joga num time de futebol, joga lá no São Paulo, aí o São Paulo fica sabendo, esse cara está com um problema no coração, vamos dispensar ele. Se dispensar esse sujeito e não dar o direito a esse sujeito, né, ter um atendimento médico, uma orientação, deixar claro que foi uma dispensa para o ato discriminatório, vai pagar caro por isso, porque vai ter direito esse empregado aos danos morais, ou seja, uma indenização. Foi um ato ilícito praticado e deve ser reparado. Quem repara? Quem efetuou o ato ilícito, né? Causou dano a outrem, como está lá no Código Civil. Olha que interessante. A dispensa discriminatória é essa. Aquela pessoa engordou demais. Ele emagreceu demais, né? Caiu o cabelo, ficou careca, vou dispensar ele. Não pode. Ato discriminatório. Hoje nós temos uma proteção tão grande em relação a isso que antigamente você ia fazer uma entrevista comigo, eu disfarçadamente ia lá no site do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, e verificaria pelo seu nome, né? Se você tem alguma ação trabalhista em andamento. Você não consegue mais isso. Hoje você tem que levantar uma certidão, isso é proibido. Anúncio em jornal, você não pode fazer exigências físicas. Tem que ser morena, tem que ser loira, tem que ser loiro de olho azul. Não pode mais, é discriminação. Discriminação dá problema, dá direito a uma indenização para quem sofreu. O caso é sério, cuidado com isso, tá? Então, quando fala indenização, está protegida ali na convenção, mostra o material, Organização Internacional do Trabalho, além, né, de ser realmente protegido lá na Organização Internacional do Trabalho, está protegido numa súmula. Professor, o que é súmula? O tribunal julga tanto um assunto que eles chegam a um entendimento. A CLT, infelizmente, ela está caindo em desuso. Então, a Justiça do Trabalho, ela vive através de súmulas. Ou seja, os tribunais superiores pacificam uma decisão. Julga tanto um assunto que eles pacificam, uniformizam uma decisão. Mostra aqui no material. Súmula 443. Proibida a dispensa de empregado portador de vírus da HIV ou de qualquer doença, coração, né, cardíaca, doença, câncer, qualquer doença,
por motivos discriminatórios, invalida o ato, garantindo ao trabalhador o direito à reintegração ao trabalho. Ou reintegra, né, faz a reintegração, ou se não, paga uma indenização. Olha que interessante, olha que bacana aí. Tá na súmula, olha que interessante. Chegou um quadro importante que você gosta, que eu gosto, que é o Questão X. Roda a vinheta! O corretor de imóveis pode sofrer uma dispensa discriminatória? Claro que pode sim, qualquer pessoa pode. Se ele trabalha numa imobiliária, numa construtora, e aí esse corretor é dispensado em virtude de uma doença, né, HIV, câncer, qualquer outra, cardíaca, por causa de um preconceito qualquer, cor, raça, peso, altura, cabelo, sujeito é careca. Se esse sujeito conseguir provar através de testemunhas, e-mails, que foi dispensado porque houve uma discriminação no contrato de trabalho, ele vai ter direito a ingressar com uma ação trabalhista, reclamatória trabalhista, de indenização, de danos morais. E vem conseguindo êxito na justiça porque o ser humano, hoje nós vivemos o princípio da dignidade da pessoa humana. O ser humano tem que ser respeitado. Dignidade da pessoa humana e função social da propriedade. A propriedade tem que ter uma função, tanto de comércio ou moradia. Então mudou muitas coisas. Hoje a gente não foca mais no pacta sunt servanda, contrato faz leis entre as partes. Hoje não é mais isso não, hein? Contrato faz lei entre as partes, mas não pode ser adesivo. Não pode ser de adesão, né? Aquele contrato pronto. E o contrato de trabalho é praticamente um contrato de adesão, porque você não pode escolher as cláusulas. Numa entrevista, se você começar a debater as cláusulas contratuais, você não vai ser contratado, né? Então, é considerado um contrato de adesão. Olha que interessante aí. Vamos lá, a primeira pergunta aqui é o Ricardo de Piracicaba. Um abraço, Ricardo, para você, para todos de Piracicaba. Obrigado por assistir o nosso programa, feito com muito amor e carinho. Vamos ajudar a divulgar o programa, manda pro colega o WhatsApp, coloca lá no Facebook. Pessoal, vamos assistir esse programa, a gente precisa disso. Quanto maior a audiência, mais a gente consegue trabalhar com qualidade, mais motivação, a direção aqui, que dá um trabalho danado, a boa direção aqui, o professor vem com mais força aí para conseguir ajudar você, tá bom? Então vamos lá, Ricardo, sou o coordenador da equipe da imobiliária. Estou em uma função de chefia. Por estar nessa função, mesmo com as minhas obrigações, não será um vínculo trabalhista, apesar da função de gerente, coordenador? Ricardo, boa pergunta, tá? Quando eu falo de questões trabalhistas, criminais, eu sempre aviso antes que eu trago a resposta de uma forma genérica. O caso necessita de uma análise realmente com todo cuidado, de uma forma concreta, para não induzir a erro. Então a intenção é sempre com responsabilidade e credibilidade no nosso programa. Mas respondendo a sua pergunta, outra confusão que muita gente faz, eu sou coordenador, sou gerente, né, não tenho direito ao vínculo empregatício. Cuidado, porque o fato de ser gerente, coordenador, supervisor, quer dizer que você tem um cargo de confiança. E aí você não pode receber, não deveria receber a hora extra. Hora extra mesmo, as horas suplementares. Desde que receba um adicional. Você tem que ganhar pelo menos uns 30% a mais que o colega, 40%, né, 50% a mais que os colegas que você realmente é subordinado a você. Então seria o grande requisito é o adicional de cargo de confiança, para que não possa receber a hora extra. Existem muitas fraudes aí, né? Uma delas aí, muito gerente de banco, vamos entrar na questão do banco específico, mas tem vários bancos aí que chegam no sujeito e falam, vou te dar um cargo de confiança, ou a empresa faz isso. Você é gerente, tá? Você é coordenador, você é gerente de conta corrente, mas o coitado não manda nem nele. Quem é subordinado a ele? Ninguém. Por quê? Uma fraude. Uma fraude, a empresa vai falar assim, vou falar que ele tem um cargo de confiança porque não paga hora extra. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Você como coordenador, gerente, se você tem os requisitos de um trabalhador, subordinação, porque você, apesar de ser o chefe na imobiliária, ser o chefe numa construtora, de uma equipe, se alguém manda em você, existe uma subordinação, você responde para alguém, tem onerosidade, pessoalidade, tem que ser você. Habitualidade, você tem os requisitos trabalhistas. Então, falando de forma genérica, merece uma análise prática, concreta, você tem sim direito ao vínculo empregatício também. Não é porque você, na verdade, você é um funcionário, sou chefe, mas se você é chefe e você tem os requisitos trabalhistas, você tem direito ao vínculo empregatício. Então cabe uma ação, uma reclamatória trabalhista contra a construtora, contra a imobiliária. Ruim para a construtora, mas a construtora, aí é o que eu te falei, tem que fazer um contrato, né, bem feito, bem elaborado, dizendo que você
na verdade, não tem os requisitos trabalhistas e realmente não ter realmente esses requisitos trabalhistas, não pode ser uma fraude, tá? Então, interessante demais, hein? Bacana! Ainda o Ricardo, rapidinho então, hein? Passou até do horário, o programa bom, o tema é bom, né? Estou em uma função de... Aqui, a Camila agora, de Brasília, um abraço, Camila! Semana que vem eu estarei em Brasília, hein? Bacana! Sou autônomo e trabalho em parceria com uma imobiliária. Mesmo assim, se eu engravidar, tenho direito a alguma coisa? Camila, cuidado, né? Porque, na verdade, se você tem um contrato de parceria com uma outra imobiliária, se você não tem os requisitos trabalhistas, aí você não tem o vínculo empregatício. Vínculo empregatício é quando você tem os 4 requisitos. É somatório mesmo. Então você tem que ter subordinação, você leva bronca, você toma advertência, bate ponto, você recebe onerosidade, você é habitual, você tem um dia, por mais que não seja todos os dias da semana, mas você tem 3 vezes por semana que comparecer a esse escritório, e aí você começa a entrar no requisito dos vínculos trabalhistas, né? Então, primeiramente, de forma genérica do que você me trouxe aqui, não teria direito, porque você tem um contrato de parceria. Pressupõe que você tem um contrato de parceria, que você não fique lá, vá quando quer. Se você tem os requisitos trabalhistas, você tem direito. E como gestante tem vários direitos, inclusive uma indenização, inclusive uma estabilidade. Então é importante analisar de forma concreta. Mas boa pergunta, um abraço pro pessoal de Brasília e um abraço para você, Camila. Continue assistindo nosso programa feito com muito carinho, tá bom? Professor, vai embora então. Boa semana, sucesso. Hoje é aniversário do professor, vou embora, vou comer bolo. Tchau, fui!